para cima. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. É nada. Todo mundo vendo bem? Vendo? Ouvindo? Tá claro aí para vocês? Alailson, já falei. O Alisson, já falei com todo mundo, né? Denise, como é que você tá? Tem um pessoal conhecido aqui, viu? Tem um pessoal conhecido aqui. Beleza. O pessoal tá falando comigo pelo Telegram, tá, gente? Beleza, beleza. Posso, velho. Valeu, Denise. Tamo junto. Vamos lá, gente. Então, todas as terças-feiras a gente está tendo esse encontro. Não sei até quando nós vamos realizar esses encontros, mas estamos tendo toda terça-feira. Tô ótimo, viu, Denise? Toda terça-feira a gente está realizando esse encontro e eu gostaria que todo mundo que está tendo essa oportunidade de poder estar aqui presente pudesse absorver da melhor forma possível. Então, eu vou te dar aí 2 minutinhos para que você possa pegar uma caneta, para que você possa pegar um caderno, para que você possa anotar tudo o que vai ser dito. Tem coisas que eu vou falar aqui para vocês que não vai ser apenas algo que você possa fazer ou não, vai ter coisas que eu vou falar aqui para vocês que a gente toma por regra na nossa operação. Eu costumo dizer que o negócio ele é movido por vias de regra. Todo negócio é movido por regra. As exceções não movem negócios. Então, eu preciso que vocês tenham esse feeling, sabe? Para que vocês entendam que o que eu estou falando para vocês não é uma ideia, uma concepção neutra de um fato. O que eu estou falando para vocês é algo que foi estudado, é algo que foi testado, é algo que funciona, é algo que, inclusive, eu me comprometo a ensinar de forma presencial em grupo e para vocês terem ideia, operar junto com esse pessoal em que nós estamos reunidos em uma mentoria presencial, por exemplo, esse mês de maio, mês passado, mês de maio, 17, 18 e 19, eu estava reunido com mais de 30 pessoas de forma presencial e a gente colocou no último dia da mentoria em prática tudo isso que a gente aprendeu e, pasmem vocês, nós não tivemos sequer um único resultado que fosse negativo. Imagina a força que não é esse método. Eu digo sempre, eu não tenho o método, eu tenho um método, mas eu posso bater no peito com resultados, não os meus, mas dos meus alunos, eu posso bater no peito e dizer assim, o método funciona. E não é por causa dos meus resultados, porque seria muito fácil, mas o método ele passa a ser compreensível, ele passa a ser executável, ok? Dá para ser assimilado, dá para ser executado e dá para se ter resultados. E é isso que importa. Não são apenas os meus resultados, os resultados de vocês é o que importa. E é isso que faz um método ser ou não aprovado, comprovado. É quando ele consegue gerar resultado na vida de outras pessoas. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês é algo que eu trouxe dessa base, desse estudo, e de que foi colocado à prova, de que foi colocado em cache, e que deu muito resultado, e vem dando resultado já há alguns anos, e eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Permitam-me me apresentar, não sei se tem alguém aqui que não me conheça, eu estou vendo também alguns rostos aqui que eu não lembro de já ter visto, né? Pois é, eu estou vendo aqui algumas carinhas novas, mas me chamo Luiz Santos, eu sou casado, minha esposa está aqui tirando foto enquanto eu estou falando, tá? Vou virar a câmera para vocês verem ela. Ela já olhou para mim assim. É brincadeira.
Mas ela tá aqui, dá tchau aqui, amor. Bota a mão assim aqui, ó. Olha a mão dela aí. Eu sou casado, sou pai de 3 filhas lindas. Não vou pedir para elas entrarem aqui, não, senão aí a gente não tem condição de dar aula. Mas eu sou casado, sou pai de 3 filhas maravilhosas. Eu sou investidor esportivo há 8 anos. Dia 28 de maio, agora, completou 8 anos que nós estamos nesse mercado. 4 anos desse mercado eu vivo de forma exclusiva para o futebol virtual. Então, desses 8 anos, a metade dele é com o futebol virtual. Seja bem-vindo aí o pessoal que está chegando aí, beleza? Então, para quem me conhece, Luiz Santos. Se você não me conhece, não muda nada, Luiz Santos também, beleza? Gente, como alguém já disse por aí, agora mais não, mas logo no início, né? Quando a gente começou a ter algum resultado, esse cara nasceu em berço de ouro, já começou grande, já não sei o quê. Pelo contrário, assim foi como nós iniciamos a nossa vida. Essa foi a primeira casa que eu e minha esposa foi quando casou. Esse foi o primeiro dia que a gente foi olhar a casa. No dia que a gente alugou a casa, a gente só tinha condição para alugar essa casa mesmo. E foi assim que a gente começou há 13 anos atrás. Vai fazer 14 anos, graças a Deus, 14 anos que ela me atura, 14 anos que ela me suporta. E essa casa me deu muito trabalho. Era uma casa que ela vivia em constante mudança. Essa casa, ela tinha uns operários que trabalhavam dioturnamente. Eram umas formigas que elas modificavam a casa dioturnamente. A gente precisava estar sempre em alerta aí devido a esses intrusos que moravam no interior da casa. Eu não sei que era o intruso, se era a gente que chegou lá, porque elas já estavam, né? Ou se eram elas. E isso deu um trabalho danado, esses matos aí. Essa era a rua que a gente morava. E por que, Luiz, que você tirou a foto do dia que vocês foram alugar a casa? Porque eu estava dizendo à minha esposa nesse dia, eu disse, a gente vai começar aqui, mas nós não vamos viver a nossa vida aqui. Eu tenho sonhos, eu tenho um objetivo, e somente uma pessoa precisa acreditar nos meus sonhos. Somente uma pessoa. Se essa pessoa acreditar, vai dar certo. E essa pessoa sou eu. Se eu acreditar, eu tenho certeza que dará certo. Se eu também desacreditar, pode ter certeza que não dará certo. E eu acreditei, e acreditei bastante, e foi assim o nosso início. Aqui a gente já tinha se mudado, a gente já não morava mais naquela casa. Esse era o nosso setup, né? Esse monitor mesmo aí, com a telazinha rajada. O computador, a tela não funcionava, mas o negócio começou a fluir, já ajeitamos o computador, fomos comprando algumas outras coisas. Alguém olha hoje, a gente aqui trabalhando, e caraca, é extraordinário. Gente, para você começar, não precisa disso aqui, não precisa ter essa tela aqui, não precisa ter 2 computadores, não precisa ter tablet, celular. Gente, para começar, não precisa disso. E eu comecei com o que eu tinha, era um computador com a tela quebrada, um monitor com a tela cheia de listra, e foi assim que eu comecei. Essas foram as ring lights que a gente aproveitava para poder gravar para o pessoal. A gente montou um grupo ali e começou a mandar tips. Na época, o futebol virtual era somente 4 gols. Não sei se tem alguém aqui, ou se somente eu sou dessa época. Tomara que tenha alguém aqui dessa época também, para mim não me sentir tão velho. Mas eu sou do tempo que o futebol virtual só tinha 4 gols, né? Essas odds altíssimas que tem, esses retornos altíssimos que tem. Antigamente era o 4 gols, né? E o 0-4, 4-0, que oferecia esses retornos lucrativos, né? Muito altos. E foi nesse tempo que a gente lançou o nosso grupo de operação, e eu vou explicar para vocês como era que funcionava. Não tinha nada a ver com curso, não tinha nada a ver com videoaula. Eu apenas gravava as operações e colocava relatórios dentro de um grupo no Telegram. A gente, em vez de vender cursos, a gente vendia operação. Foi o meu primeiro trabalho como trader, foi vender a operação. A gente operava a banca e, através de um software em nuvem, com hospedagem em nuvem, a gente replicava a operação da nossa banca para as demais bancas. Então, eu não tinha acesso à banca de ninguém. Então, o software ia lá, fazia todas as operações. Luiz, e você ganhava o quê? Eu ganhava participação dos lucros. E se a pessoa não quisesse lhe pagar? Aconteceu de pessoas não pagar.
e a gente ia lá e cortava o acesso dela. Era só o que a gente poderia fazer, e a gente fazia. Mas pouquíssimas pessoas fizeram isso, estava dando muito certo, e até um dia que eu cheguei e disse assim, cara, o negócio é top, imagina quando a gente ganhar o mundo com essa operação, levar isso para centenas de milhares de pessoas. E aí foi quando alguém chegou e disse assim, cara, agora tu imagina tu pegar tudo que tu sabe e transformar isso em um método para ajudar centenas de pessoas. Já pensou nisso? Porque a gente estipulou um valor mínimo de R$2.000 para a banca, ou seja, a pessoa tinha que ter R$2.000 na época, e nem todo mundo tinha uma banca de R$2.000, nem todo mundo tinha condição de ter uma banca de R$2.000, nem todo mundo tinha certeza da minha capacidade. Então, a pessoa me despertou algo, e eu disse, cara, eu só precisava de alguém, então, para a gente poder, né, colocar essa ideia para frente. E ele disse, a pessoa sou eu, a gente ensaiou os primeiros passos, alugamos sala, fizemos um negócio para acontecer, e eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo ali, mas, entretanto, todavia, porém, as decepções apareceram. Essa pessoa, uma semana, e eu gosto de registrar as fotos, né? Eu gosto de tirar as fotos, porque eu sei que isso são momentos, e que momentos são passageiros. Eu estou construindo. Quem planta, eu sempre digo isso, quem sabe o que planta não teme a colheita. Então eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu sabia qual era o meu ideal, o meu propósito. Então eu sabia que algo de bom ia acontecer. Eu não sabia como nem quando, mas eu sabia que algo de bom ia acontecer. E eu disse, cara, um dia o mundo vai saber que esse método existe, eu vou poder ajudar milhões de pessoas. E o que foi que a gente fez? Eu acreditei nessa proposta, caí, achei que essa era a vez de a gente ajudar centenas de pessoas, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Essa pessoa, com uma semana que a gente estava no game, vamos dizer assim, né, gravando, produzindo conteúdo para fazer com que o negócio acontecesse, essa pessoa chegou e disse que infelizmente não ia dar mais certo, que não queria mais. E eu, naquela hora, fiquei tranquilo, né? Fazer o quê? Vamos continuar o trabalho que a gente vem fazendo de operação e vamos replicar a nossa operação. Porém, entretanto, com uma semana depois desse encontro, foi esse fatídico dia aí, essa pessoa se auto-lançou no mercado como um expert e, pasmem vocês, vendeu milhões, e naquele momento de raiva, eu deixei a raiva me dominar, eu tirei vários prints de conversa, essa pessoa perguntando como eu que abria a Bet365, a pessoa não sabia nem como abrir a Bet365, como é que ele era um especialista, né? E eu saí tirando print de um monte de coisa e saí mandando para várias pessoas, e uma dessas pessoas foi o Manda Hari. O Manda Hari foi uma das pessoas que recebeu essa mensagem. Eu confesso que eu não escolhi para quem mandar, eu saía selecionando todo mundo assim, mandando aquele dossiê. Mas uma das pessoas que recebeu foi Manda Hari, e essa ligação de 3 minutos e 14 segundos, ela mudou completamente a minha vida. Por que ela mudou completamente a minha vida? Esse cara, ele disse, ó, o que você sabe hoje, você tem condição de ajudar a milhares de pessoas, você só precisa deixar de operar a banca das pessoas, porque essa operação de terceiro, até então, até hoje, é ilegal, e até aquela data era ilegal, de fato, né? A gente não podia estar replicando a operação. E o que foi que a gente fez? A gente parou imediatamente com aquilo ali. Se é ilegal, a gente não se pode tirar a minha paz, não vale a pena. E a gente parou com aquela operação. Ele disse, mas em contrapartida tenho algo para você. E foi quando ele me fez a proposta de lançar o método pela Lance Milionário, a maior escola de traders que havia na atualidade, mais de 40 mil alunos, e a gente lançou o nosso método por lá. Quando eu saí da Lance Milionário, a gente tinha vendido mais de 30 mil cursos. Desses 30 mil cursos, a gente tinha mais de 18 mil pessoas dentro do grupo de futebol virtual. Centenas de pessoas se transformaram em mentores, se transformaram em, em pessoas que hoje trabalham de forma proativa com esse mercado do trade esportivo, e isso foi o início de uma grande parceria. No dia 10 de agosto de 2022, a Lance Milionário, no mês de agosto, ela, através do seu CEO, do Manda Hari, ele foi tendencioso
em produzir algumas mudanças, e dentro dessas mudanças eu já não me via mais na Lance Milionário. Conversamos e eu resolvi a minha saída, resolvi sair da Lance Milionário dia 10 de agosto de 2022, ainda no meu Instagram está lá esse Reels com a minha fala, com a minha despedida. A gente fizemos uma aula ao vivo onde choramos horrores, muitos alunos lá e mais de 800 pessoas ao vivo naquele dia, muita gente, e o pessoal começou a dizer: professor, o que é que vai fazer? O que é que o senhor vai trazer para a gente? Idealize alguma coisa, traga alguma coisa. E dentro disso a gente lançou a nossa primeira mentoria pós-pandemia, né? A gente já tinha, no início da nossa caminhada no trade esportivo, não por mim, mas como convidado, rodado alguns estados, mas agora a minha própria mentoria, e nós lançamos essa mentoria e foi um sucesso. A minha primeira mentoria pós-pandemia foi um sucesso, realizado aqui em João Pessoa. Eu tenho um takezinho, eu queria que vocês assistissem, da primeira mentoria de trade esportivo em futebol virtual, realizada presencialmente. Eu estou falando, não é um curso de informação, não. Estou falando de formação, tá, gente? Essa foi nossa primeira mentoria presencial pós-pandemia e essa foi a última que realizamos agora nos dias 17, 18 e 19 de maio. 17, 18 e 19 de maio realizamos mais uma edição da mentoria presencial com participação de mais de 30 alunos e, gente, foi um sucesso, um sucesso. Foram 3 dias de extremo aprendizado. No último dia foi um dia que a gente pegou para colocar todos os assuntos de forma prática. Quando eu digo prático, é prático mesmo, tá? É pegar o que aprendeu e executar e ver se de fato aquele conhecimento se torna valioso financeiramente. E vocês não têm ideia do que aconteceu. Tem vídeos meus aí no meu Instagram, pessoas falando que faturaram 30%, 50%, pessoas que fizeram isso durante um dia de prática. Um dia de prática. E quando eu falei que era possível fazer 5% ao dia com esse mercado, alguém achou que eu estava vendendo ilusão, né? Não digo mais nada, vamos mostrar agora como fazer, né? Vamos provar a essas pessoas que é possível fazer isso. Todo mundo bem certificado, todo mundo feliz. Foi gente, sem palavras para esses 3 dias que a gente viveu. Eu não posso entrar em detalhes aqui, porque você que vai fazer a próxima, você não pode ter esse feedback, senão fica sem graça. Eu quero que você seja surpreendido por tudo que envolve. Você não acha que é somente eu que estou ali e você vai passar os 3 dias sendo treinada só futebol virtual e não vai. Gente, a gente envolve muita gente, é uma equipe aí, só aí eu já estou vendo aqui o Hugo, a Débora, esqueci, Letícia, essa moça linda aqui é minha esposa. Então é uma equipe muito grande que está envolvida no processo, e fora as meninas que da descompressão, mas eu não posso falar não, já escutaram o silêncio, né? Mas foi dias maravilhosos. O meu trabalho de mentoria online, ele consiste em passar tudo aquilo que a gente aprendeu e tudo que a gente aprendeu ao longo desse tempo dentro do mercado. O que você vê eu explicando, você não vai ver outra pessoa explicando. Isso por quê? A não ser que ela seja meu aluno. Porque eu não precisei fazer um curso de formação com alguém para chegar até aqui, para chegar onde eu estou. O que eu precisei fazer foi quebrar a cara várias vezes, e é exatamente isso que eu quero que não aconteça com você.
Então, eu quebrei a cara várias vezes, eu não estou dizendo que eu quebrei financeiramente várias vezes. Eu entendi que primeiro eu precisava quebrar a cara para depois eu colocar dinheiro lá. É isso que eu ensino a meus alunos. Você não pode nem precisa estar perdendo dinheiro para o mercado enquanto aprende. Pelo contrário, você só vai colocar dinheiro em jogo quando você sabe. Isso é incoerente, gente. Isso é loucura. Eu não consigo entender quem foi que passou essa ideia de que você precisa testar o negócio com dinheiro fazendo. Ninguém faz isso. Nenhuma profissão faz isso. Por que você precisa fazer? Por que o método precisa iniciar com você gastando horrores, entregando dinheiro para Denise, que já é tão rica? Um ano de Denise, um ano dela de contribuição, sustenta 7 anos. 7 anos as despesas da família real britânica. Por que você precisa estar dando dinheiro para ela? Então, tudo que a gente ensina, a gente coloca aqui dentro dessa área de membros. O mentorado tem acesso a essa área de membros. Tá? Essa área de membros é exclusiva, como vocês estão vendo, personalizada para vocês, e você tem acesso de forma vitalícia para que você possa ver e rever quantas vezes você quiser aquele assunto. Beleza? Luiz, tudo isso que você está falando é maravilhoso, é muito interessante, mas aonde fica a legalidade desse negócio? Aonde é que fica a parte legal disso? Existe alguma lei que ampara? Então, eu preciso trazer para você algumas informações. Em 1941 foi estabelecida a Lei 3.688. Essa lei é chamada de Lei das Contravenções Penais. Ou seja, gente, isso é uma idosa de mais de 80 anos, beleza? Essa premissa ficou válida somente até o dia 23 de fevereiro de 2022. Nessa data foi aprovado a PL 442/91, que permitia, então, a prática e exploração dos tão famosos e controversos jogos de azar e cassinos em todo o país. Somente em 2023, tá? Surgiu a PL 3626, que foi sancionada somente no dia 30 de dezembro, ali na Lei 14.790. E ela preenche essa lacuna que até então era existente com relação ao mercado de apostas, que ganha um espaço cada vez maior no nosso país, né? A norma oriunda da PL 3.623/2023 do Executivo, regulamentada as apostas de cota fixa. Gente, eu vou repetir isso aqui para vocês. Ela regulamenta as apostas de cota fixa. Luiz, o que é aposta de cota fixa? São conhecidos como essas bets, em que o apostador sabe, no momento de apostar, qual é a taxa de retorno. Entende? Então, se você hoje está no mercado de aposta, pretende entrar no mercado de aposta, procura saber se aquele jogo que você faz, procura saber se aquela aposta que você faz, procura saber se aquele evento que você está apostando nele, ele já te diz a tua taxa de retorno. Ó, você vai, se der certo, você tem um retorno de X. Não, Luiz, eu não vou nem dizer opero, né? O que eu aposto não tem isso, não. Ele fica rodando lá e o que der, deu. Se não der, também não deu. Então, a lei ela é clara quanto a esse sentido, beleza? Ela ampara os eventos de cotas fixa, beleza? Então, se liga nisso aí. Não estou falando de joguinho nenhum, nem estou recriminando ninguém. Eu só estou falando sobre o que a lei nos diz. Qual é a fonte disso? A Agência Senado, coloca lá, agenciasenado.gov.br, que você vai ter todas essas informações, inclusive esses prints aí eu extraí de lá, tá bom? Apostas reguladas pela lei são apostas virtuais, físicas, eventos esportivos reais, jogos online, eventos virtuais de jogos online, tudo isso precisa ser regulamentado e a lei brasileira, ela regula tudo isso, beleza? Imposto, você precisa agora, você tem como fazer isso, recolher a sua contribuição, o seu imposto de renda, você tem como declarar o seu imposto de renda, ok? O imposto de renda é sobre o prêmio, gente, não é sobre o montante ganho. Imposto de renda é declarado sobre o prêmio, beleza? Fechado? Todo mundo entendeu? Aí está a divisão do imposto, eu trouxe aqui também para vocês terem uma ideia, que hoje
o nosso mercado ele também contribui para o bem-estar da população. Então, esporte, turismo, segurança pública, seguridade social, educação, saúde. Não sabia disso, não? Então, agora está sabendo. O restante disso é dividido entre sociedade civil, Funapol e a BDI. Beleza? Mas está aí para que é que serve o imposto que é nos cobrado e também das casas de aposta, tá bom? Quem é que não pode apostar? Menores de idade, pessoas com influência significativa na operadora de apostas, agentes públicos relacionados à regulação e fiscalização da atividade, pessoas com acesso aos sistemas informatizados da loteria, pessoas que possam influenciar o resultado do evento, como atletas, árbitros e dirigentes esportivos, e pessoas diagnosticadas com transtorno do jogo patológico. Luiz, por que é que você, quando vai, por exemplo, ministrar mentoria, você marca com todos os mentorados para que eles passem por você? Porque eu preciso entender a situação dessa pessoa. Se eu identificar que essa pessoa possivelmente tenha ou possa desenvolver o transtorno do jogo patológico, essa pessoa tenha tendências compulsivas, ou se ela já me diz isso antes, eu aconselho essa pessoa não fazer parte, não estar conosco, porque de fato a adrenalina, de fato as emoções que esse mercado ele nos traz para pessoas que têm esse transtorno pode fazer muito mal e pode desencadear nessa pessoa muitas compulsões, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que essa pessoa viva de forma equilibrada, financeiramente equilibrada, emocionalmente equilibrada, e é por isso que a gente trabalha tão forte, tão duro, todos os dias, para que vocês tenham essa, de fato, essa perspectiva, né? Eu tirei aqui para ver como é que estava a imagem de vocês, mas vi que tá legal. Eu bati aqui na câmera. A evolução do trade esportivo. Depois dessa PL 442, né, de 91, quando foi reformulada, começou uma gama de casas de apostas a invadirem, principalmente o Brasil. A maioria delas instaladas no Reino Unido, né, porque lá tem uma lei de 2005 que foi modificada, corrigida, né, em 2014 e assinada pelo então ministro, né, o primeiro-ministro Tony Blair, na época, né, era primeiro-ministro, o Tony Blair, e essa lei que é o Game Bill, esse Game Bill, ela é uma lei que serve hoje, até hoje, de modelo para leis de vários outros países no mundo que tendem a liberar e trazer legalidade, né? Legalizar as apostas esportivas. Então, depois dessa evolução que a gente teve de várias casas de aposta, né? Essas casas começaram a navegar na onda da internet também, as redes sociais crescendo bastante, a gamificação, os gamers, né, começaram a surgir uma onda gamer, e eles começaram agora a trazer jogos inspirados em jogos reais, mas que tinha essa ideia de game, sabe? E dentro desses jogos começaram a vir jogos realistas, né, como futebol, corrida de galgos, basquete, motocross. Quem pode dizer outro aqui? Mas vários outros esportes hoje, tênis, basquete, né? Tem tênis também. Vários outros esportes. Gente, estou falando de esporte, tá? Aviãozinho, aviãozinho, a não ser que fosse uma corrida de avião. Corrida da Esquadrilha da Fumaça. Aviãozinho não é esporte não, pelo amor de Deus. Os traders do mercado, então, não demoraram para aderir a essa nova onda, que a gente pode chamar, eu vou chamar aqui de a evolução do trade esportivo, né? Existia uma onda muito grande, quem é punter, quem é trader. Eu sou trader. Trader era o cara que só operava na bolsa esportiva. Punter era o cara que operava na casa de apostas. Com essa evolução mudou tudo, porque
todo mundo está de olho em probabilidade, todo mundo está de olho como que o negócio funciona, todo mundo está de olho em matemática, e acabou que hoje você não consegue saber quem de fato é punter, quem é trader, e muita gente começou a perder dinheiro, muita gente começou a quebrar a cabeça, muita gente começou a dizer que não funciona os mercados virtuais, porque essas pessoas começaram a olhar o que acontecia dentro da casa de aposta. E a minha visão foi ao contrário. Eu andei na contramão dessas pessoas. Eu disse, eu preciso entender a fonte desse negócio, para saber se isso de fato é vantajoso para mim ou não. E isso aconteceu em 2020. Por que 2020? Porque a gente estava até então com futebol tradicional, né? A gente tinha até um grupo de escanteio na época onde eu mal aparecia, porque até o nome do grupo era Grupo VIP e o nome do Digital Influencer. Eu só aparecia lá quando ele estava de bom humor, que aí ele me filmava e tal. E eu mal aparecia nesse grupo, mas eu já estava no mercado, só que no mercado de futebol. 2020, pandemia, fecha tudo. E eu disse, e agora? Cara, tem futebol virtual, que é um negócio muito bacana, é muito massa, é cassino, de cassino. E eu fui olhar de fato o que era, não é nada de cassino, não tem nada a ver com cassino. E aí eu queria apresentar para vocês aqui a visão do fabricante. Isso que eu vou te trazer para vocês aqui, eu extraí do site do fabricante, do desenvolvedor do futebol virtual. Por quê? Porque a lei, o Game Bill de 2005, que foi modificado em 2014, né? Essas alterações de 2014, ela preveu que teria que ter por trás da casa de aposta uma empresa que fornecesse esse software, se ela quisesse trabalhar de forma online. Não poderia ser dela. E essa empresa teria que ser auditável, ela precisa ser auditável. Por que eu cito a lei? Porque se você quiser, você pode pesquisar sobre essa lei depois e entender quão severa ela é, inclusive para esportes virtuais. E aí você vai entender o universo que a gente está no meio, entende? Então eu não conheço isso de ouvir falar. Eu fui lá buscar a fonte, a razão da coisa, entende? Eu fui pesquisar a lei, eu fui pesquisar o fabricante. E olha só o que é que o fabricante diz sobre isso. A primeira pergunta que alguém me faz, isso é manipulado, sim ou não? Então, os esportes virtuais, diferente de um cassino, as casas de aposta pouco podem fazer no sentido de alterar, manipular ou mesmo modificar resultados. Olha só isso aqui. A criadora e administradora do software para casas de apostas online do mundo, a maioria delas é essa casa aqui, a Empire, é essa empresa, tá? Me parece, isso aí eu não tenho certeza, mas me parece que inclusive ela abriu IPO. O que é isso, Luiz? Ela tem capital aberto na bolsa, só para você ter ideia, tá? Lá nos Estados Unidos, ela é multimilionária. A Empire oferece um portfólio de expansão de conteúdo, tecnologia, hardwares e serviços para operadoras regulamentadas de jogos. Regulamentadas de jogos, apostas, loterias sociais e de lazer, em canais terrestres e móveis em todo o mundo. Os produtos de jogos esportes virtuais interativos de lazer da Empire atraem uma ampla variedade de jogadores, criando novas oportunidades para as operadoras aumentarem a sua receita. A Empire opera aproximadamente 35 jurisdições em todo o mundo, fornecendo um sistema de jogos com terminais e conteúdos associados para aproximadamente 50 mil máquinas de jogos localizadas em casas de apostas, bares, salas de jogos e outras operações de rota. Produtos esportivos virtuais por meio de mais de 32 mil locais de varejos, vários sites online, jogos digitais para mais de 170 sites e uma variedade de soluções de entretenimento, de diversão, com uma base total instalada de mais de 16 mil terminais de jogos. Essa é a Empire que está por trás do futebol virtual. E como são determinados resultados nos esportes virtuais? Gente, eu fui só dando Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C no site dela, Ctrl+V aqui no slide, beleza? Só para vocês entenderem. Nosso software de esportes virtuais calcula a probabilidade de todos os resultados potenciais e define os preços das apostas de acordo com o gerador de número, o quê? Aleatório. O nome desse gerador aleatório, o nome desse software chama-se RNG. E ele seleciona o resultado. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o que eu já escutei com futebol virtual? Professor, quando eu vou operar,
Parece que a banca sabe que sou eu, a casa de apostas sabe que sou eu. Quando eu vou operar, ela muda tudo e dá errado. É sério isso? Você acha que ela está preocupada quando você vai operar? É sério esse negócio? Então, só para vocês terem uma ideia, uma vez lançado esse software, uma vez que ele escolhe, esse RNG aqui, ó, uma vez que ele escolhe o resultado, acabou para a casa de aposta, gente. Acabou para ela. O que é que a gente precisa ter? Previsibilidade. A gente precisa enxergar lá na frente. É isso que a gente precisa. Luiz, então quer dizer que ela não pode fazer nada? Pode. Quem nunca pegou uma atualização na BET 365? Quem nunca viu quando ela desliga a lâmpada? Desliguei a luz. A gente está no meio do evento e pensa que não, dá green e ela diz que foi red só para devolver o dinheiro da gente, se a gente for atrás, né? Somente para devolver o dinheiro. A liga sai do layout, não aparece mais a liga ali, seja qual for. A liga desaparece porque ela entrou em atualização. Ela parece que quer dar um reset ali e voltar novamente. Mas ela não tem poder de mudar quando lançado já está. Entenderam isso? Então, quando alguém me pergunta, Luiz, é manipulado sim ou não? Isso depende do que você chama de manipulação. Depende do que você chama de manipulação. Se é mudar o que já está lá, o resultado que já está posto, o que é o resultado que já está posto? Quando você entra, já tem lá 4, 5, 6, não é isso? Resultados. Está lá os 6 resultados lá. Premier, 6 resultados. Ela pode mudar aquilo ali já era, filho. As odds já estão estabelecidas, o caderno de apostas já foi aberto, já era. O que é que ela pode fazer desses 6 aqui? O que é que ela pode fazer? Desligar a chave. Não vou pagar nada aí, não. Vou entrar em atualização. Aí começa 6, fica só 5, fica só 4, fica só 3, fica só 2, fica só 1, desaparece a liga. Quando não, desaparece o futebol virtual todinho. Quem nunca pegou uma atualização dessa? De sair todo o software, toda a aba do futebol virtual, sai, né? Ela foi ali, vou ali beber água, já eu volto. E o que é esse futebol virtual? Se você está aqui e não sabe o que é futebol virtual ainda, eu quero te falar o que é futebol virtual. Caraca, quantas pessoas tem online aí? Show de bola. Sejam muito bem-vindos vocês, viu? Pararam a terça-feira de vocês, mais de 20 pessoas para ouvir a gente aqui. Então vamos conhecer um pouco o futebol virtual. Futebol virtual de todos os esportes virtuais que a gente falou, dessa evolução, né? Galgos, basquete, tênis, motocross, sei lá mais o que. Vôlei também? Meu Deus. Nunca vi, não. Eu também, meu universo é dentro da BET 365. Entre aspas, né? Tá vindo coisa já por aí. Você que é mentorado, se tiver algum mentorado aqui, tá vendo alguma coisa aí também para um... Vamos voltar aqui para o assunto. O futebol virtual, dentre todos os esportes virtuais, é o que nos oferece um maior número de probabilidade. Era até então, já tem alguns que oferecem o mesmo número, né? Por quê? Porque ele acontece um evento a cada 3 minutos. Que evento é esse, Luiz? Aquele jogozinho lá de 3 minutos. Né? Alguém chama de jogo, eu chamo de evento. Para mim, aquilo é um evento. Eu não gosto muito Eu apresentei futebol virtual para uma pessoa e ela disse, cara, eu gostei desse teu negócio, porque é só os melhores momentos, né? A gente não precisa assistir o jogo, é só os melhores momentos. O futebol virtual, ele é assim, ele a cada 3 minutos, só para você ter ideia, em 3 minutos se inicia uma partida, encerra essa partida e inicia outra, só para você ter ideia. Em 3 minutos começa uma partida, termina a partida e inicia outra. Para terminar, começar uma partida, terminar e começar a outra é 3 minutos. Então, de 3 em 3 minutos se inicia uma nova partida. Entende? Então, você tem 3, 6, 9, 12, 15. Então, se você pegar isso de 1 hora, a gente tem 20 oportunidades em cada hora. 20 oportunidades em cada hora. Agora, só que são 4 ligas diferentes. Então, a gente tem 20 vezes 4, a gente tem 80 jogos por hora. São mais de 1.900 eventos a cada 24 horas.
Gente, eu estou falando de mais de 1.900 probabilidades de faturarmos a cada 24 horas. Ok? Pois é. O futebol virtual, dentro de todos os esportes virtuais, então, para mim, é aquele que oferece o maior número de probabilidades. Para operar dentro desse futebol virtual, tendo em vista que não é um time, não existe uma escalação, não tem um técnico, não existe fatores humanos, preparamento físico. Então, o que é que a gente observa? A gente observa comportamentos, a gente observa algoritmos, a gente faz leituras. E essas leituras só é possível através de uma ferramenta chamada site de análise. É através do site de análises que nós fazemos a nossa leitura, a nossa análise de mercado. Então, hoje eu tenho um site de análises. E como que esse site de análise funciona? Ele é alimentado por um bot, um robô, um sistema de inteligência artificial que recolhe os dados, coleta os dados da casa de aposta, de todos os eventos, das 4 ligas. Se você olhar aqui, tem 4 ligas aqui, ó. Euro, Super, Copa, Premier. Então, ele recolhe os dados das 4 ligas, ok? E coloca isso, tipo, dentro de uma planilha de Excel. Do lado esquerdo, eu tenho as horas. Em cima, aqui em cima, ó, eu tenho os minutos. Na extrema direita, eu tenho o percentual pago por cada mercado que eu vou previamente selecionar. Ok? Ele pega todos esses resultados, faz uma conta, que eu não vou dizer a vocês aqui qual é, mas ele faz uma conta e coloca isso em gráficos, transforma em linhas gráficas. E a gente aprende a utilizar essas linhas gráficas para que a gente consiga refinar ainda mais o nosso método. Entenderam o que é o site de análise? Então, ele pega, coleta todos os dados, transforma isso, coloca dentro de uma tabela. Essa tabela, por si, através de uma fórmula matemática, transforma esses dados em gráficos e a gente consegue ter aí essas informações. E é por essas informações, por causa dessas informações, que a gente realiza a nossa operação. O que é que eu preciso para saber analisar futebol virtual? Eu preciso entender de 3 fatores. Então, é um conjunto de 3 fatores. Eu preciso analisar passado, presente, futuro. Passado, presente e futuro. Existem formas, e eu vou passar para vocês alguma delas. Eu sei que não tem como a gente passar os refinamentos, as bases, mas eu vou passar aqui muita coisa para vocês sobre passado, presente e futuro. Quando eu falo de passado, por exemplo, eu estou falando também sobre análise gráfica. A análise gráfica é uma forma que eu posso analisar o passado. Então, eu consigo analisar o passado através da análise gráfica. Caneta na mão, todo mundo, papel e caneta na mão. Então, você que já opera futebol virtual, eu vou te passar aqui, te dar uma colher de chá, beleza? Eu não vou conseguir passar para você, como eu disse, de uma forma mais detalhada, tá? Até porque o nosso tempo é pouco, mas eu quero te trazer algumas regras para a sua operação. Então, se você opera futebol virtual, se você está tentando operar futebol virtual, se você quer operar futebol virtual, se você está pensando em começar a operar futebol virtual, anota isso que eu vou te dizer. Quando você olhar para o gráfico do meu site de análise, professor, por que do seu site de análise? Porque essa conta que eu vou dizer para você aqui funciona dentro do meu site de análise. Isso é conversa do professor. Faz o seguinte, compra o meu site de análise, compra outro site de análise. Vê se a linha gráfica dele é igual ao meu gráfico. Se não for, aí você entende. Não existe nenhuma linha gráfica de site de análise que seja igual a esse meu. Nenhuma. Você pode olhar aí. Nenhuma. Por isso que eu estou dizendo para você. Essa é a conta que eu vou explicar para vocês, é no meu site de análise, beleza?
Então, no meu site de análise, primeira coisa que você precisa entender. O site de análise, ele puxa resultado de 4 mercados diferentes, ok? Para o gráfico, ok? Então, ele tem o mercado de over 1,5. O que é over 1,5, professor? Quando tem pelo menos 2 gols. Mercado de over 2,5, que tem pelo menos 3 gols. Under 2,5, que não saiu 3 gols. E ambas marcam sim, ou seja, ambos os times marcaram gols, ok? Então, a gente tem 4 mercados. Esses são os mercados que se comunicam para uma operação de over. O que é a operação de over? Uma operação de mais gols, entende? Então, esses são os mercados que se comunicam. Dentro de uma análise para os mercados de gols, mercados que envolvem gols, quais são os mercados que envolvem gols, gente? Que precisa sair gols. Eu estou falando de over 2,5, eu estou falando de over 3,5, eu estou falando de ambas marcam sim. Então, para a análise desses mercados, você precisa obedecer essa regra. Primeira regra, over 1,5, a linha do over 1,5. Coloca aí no papel aí. O over 1,5 ele precisa estar entre 65 aqui, 90, no mínimo 65. Ele precisa bater no 65 e subir. Ele não pode sequer estar lateralizado muito nesse 65. O que é lateralizado? Ele ficar aqui na linha do 65. Ele precisa bater aqui e estar subindo. Entende? Então, do 65 para cima. Over 1,5, 65 mais. Over 2,5. Over 2,5. Onde ele precisa estar? 60, 40. Beleza? 60, 40. Professor, até 35 vai? Vai, mas estabelece 60, 40 para você. Ele precisa estar nessa região. Vai anotando as regiões, tá? Primeiro anota as regiões aí. 60, 40. Under 2,5. Também 60, 40. Under 2,5. 60, 40. Mesmo jeito. Ambas marcam sim. 45, 30. 45, 30. Ambas marcam sim. 45, 30. Beleza? Anotou tudo? Todo mundo anotou? Temos mais de 20 pessoas aqui. Todo mundo anotou? Show de bola. O que é que eu não posso fazer na minha operação? Se eu opero com ambas marcas, over 2,5, que é o mais comum, o que é que eu não posso fazer? Primeira coisa, você não pode operar quando as linhas gráficas de under estiverem crescente, estiver subindo. Qual é a do under? Essa verde aqui, tá? E do over 2,5 estiver descendo. Então, eu tenho o mercado de under subindo, mercado de over descendo. Mercado de under 2,5 subindo, mercado de over 2,5 descendo. Eu não posso realizar a minha operação. Eu não posso realizar a minha operação quando o mercado de over 2,5, preste atenção nisso, quando o mercado de over 2,5, ele estiver descendo em qualquer circunstância. Luiz, ele está descendo porque ele bateu lá em cima. Luiz, ele está descendo porque subiu muito. Luiz, ele está descendo. Não importa a razão pela qual está levando a queda do gráfico. Nós não podemos operar na queda do gráfico. Gente, lembrando, eu estou falando isso para o meu site de análise, para a conta que a gente fez para o meu site de análise, beleza? Então, over 2,5, em nenhum momento quando ele estiver caindo. Em nenhum momento. Quando a linha do over 2,5, a gente está falando dessa linha amarela agora, tá? Quando a linha do over 2,5 estiver na região máxima, qual foi a máxima? Não foi 60? Na região máxima. Professor, o senhor na aula de mentoria
falou outra coisa também. Então, guarda essa outra coisa também para a mentoria. Beleza? O pessoal está dando aqui os primeiros passos, é por isso que o nome é iniciante. Tá? Então, você que ouviu uma outra coisa também, não só essa, mas uma outra coisa também na aula da mentoria, guarda essa outra coisa também para a aula da mentoria. Tá? Então, 60%. Professor, bateu lá no 60, eu vou operar? Não. Lateralizou no 60, eu vou operar? Não. Desceu do 60 para corrigir, eu vou operar? Não. Quando que eu opero? Na subida do 40 para 45, na subida do 45, 50, na subida do 50 para 55, subiu para 60, não opero. Professor, lateralizou, eu opero? Tá, lateralizou, mas qual foi o movimento anterior? Foi de subida ou foi de descida? Foi de subida, opera. Foi de descida, não opera. Só opera lateralidade se o último movimento do gráfico foi de subida. Ficou claro isso, gente? Professor, isso em quê? Isso para uma operação de over 2,5, ambas, vai operar esses mercados. Isso é uma regra se você utiliza meu site de análise. Gente, meu site de análise está R$30. Deixa eu trazer uma novidade aqui para vocês do meu site de análise. Eu não sei se vocês sabem. Aqui no meu site de análise, se você clicar aqui, ó, vai aparecer a opção sinalizador. Você vai apertar aqui, vai aparecer sinalizador. Você pode agora cadastrar um sinalizador para disparar no seu Telegram pessoal. Ou, se você quiser montar, imagina você montar um canal do Telegram para você compartilhar com seus amigos, familiares, cobrar por isso. Você tem como cadastrar suas estratégias e o sinalizador mandar direto para um canal no Telegram. Sensacional isso, né? Professor, quanto que fica mais isso? Nem um centavo a mais. É um serviço do nosso site de análise. Você consegue fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho um sinalizador que eu chamo de sinalizador operacional, em que eu tenho as minhas estratégias lá dentro de operação. E quando eu vou fazer as minhas operações, eu coloco lá o meu sinalizador e fico de olho. Eu estou lá buscando lateralidade, profundidade, previsibilidade, e o meu sinalizador me mostra. Então, todas as estratégias futuras de previsibilidade, o meu sinalizador ele vai lá e dispara para mim. E ele diz qual é a liga que está isso, entende? Então, é uma para vocês aí, beleza? Uma outra situação é que você precisa entender isso aqui também. O que é isso, gente? Isso aqui é a tabela de horários. É aqui onde está todos os resultados das últimas 24 horas. Eu posso vir aqui, ó, nesses três tracinhos aqui, e eu quase era um trava-língua, né? 3 tracinhos. Eu posso clicar aqui, e aí eu tenho os mercados, over 1,5, over 2,5, under, ambas marcam sim, casa vence, fora vence. Eu posso vir aqui e toda vez que eu modificar o mercado que eu escolhi vai assumir a cor verde na tabela, e esse resultado que está em vermelho é exatamente o mercado que não é o meu. Todos os outros mercados que não são o que eu escolhi. Beleza? Entenderam isso? Então, qual é a outra forma de analisar o passado? Através disso aqui, olhando para as minhas horas anteriores. Não chama a atenção de vocês, aqui agora, nessa tabela aqui. Não chama a atenção de vocês, isso aí está em Golpar. Em Golpar, não. Casa Vence, eu acho. Casa Vence. Não chama a atenção de vocês, olhando para essa tabela aí que vocês estão vendo aí agora. Ou se você tiver um site de análise, abre o site de análise, coloca over 2,5, over 3,5. Não chama a atenção de vocês um conglomerado de resultados parecidos em determinadas regiões? Um conglomerado de resultados parecidos em outras determinadas regiões? Isso não chama a atenção de vocês? Então, eu tenho leitura do passado, eu tenho comportamentos de mercado que eu consigo examinar. Professor, existem estratégias para isso? Existe, a gente não tem tempo. Nem aqui é o lugar oportuno para isso.
mas a gente tem estratégias, por exemplo, de como extrair regiões que estão performando melhor para cada mercado. Então, eu tenho regiões que estão performando, eu tenho a análise das horas passadas, eu vou ver quanto que, em percentual, que o meu mercado está entregando e eu vou conseguir ver uma média desse mercado. Olha que coisa interessante. Será que existe uma média, uma regra de média de percentual pago por hora? Poxa, será que existe? Presta atenção aí no mercado que você quer operar, over 2,5, vê se existe uma regra. E se existe uma regra média para esse mercado, então significa dizer que se uma hora paga muito, na outra possa ser que pague pouco, porque tudo que sobe, desce. Ela pode ir corrigindo aos poucos, tirando de cada hora um pouco de percentual, para que nas 24 horas feche dentro daquela média geral, ou ela pode simplesmente pagar 60% numa hora e 15% na outra. Entende? Então, pega essa visão. Pega essa visão e traz o que eu chamo de operação por equilíbrio. Opera quando o mercado estiver equilibrado dentro da média, obedecendo todas as regras do passado. Então, a primeira visão que eu preciso ter sobre o mercado é uma visão do que aconteceu no passado. Então, eu vou olhar para trás, beleza? Segundo, eu preciso analisar o presente. E o que é que eu tenho no presente? O que é que eu tenho no presente? No presente, eu tenho uma combinação de resultados que me trazem segurança para a operação. E que mercados são esses? Que resultados são esses? São resultados de mercados que eu chamo de mercados primários. Casa vence, fora vence, over 2,5, under 2,5, ambas marcam sim, ambas marcam não. Então, esses resultados, eles, para mim, eles são resultados primários que me dizem como uma hora está. A minha hora de operação, ela está. Eu quero operar, por exemplo, no over 2,5. Mas eu olho para a tabela, para a minha hora de operação, e está assim, ó, vermelho, 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 vermelho. Verde, 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 vermelho, vermelho, vermelho. Você acha isso equilíbrio? Tem algum equilíbrio nisso? Então, o que é que eu digo por equilíbrio? O que é que eu acho por equilíbrio? Gente, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Eu sei que ninguém nunca falou isso para vocês. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. E eu digo com o amor de quem já sofreu muito para chegar onde chegou. Presta atenção nisso. Se eu vou operar algum mercado, eu preciso ter mercados que correlacione com ele, andando lado a lado, sem estar enfrentando crise alguma, sem estar em abstinência. Eu preciso ter esses mercados ali andando. Então, quais são os mercados que combinam com over? Ambas. Beleza? Se eu opero, mesmo que eu opero over 3,5, over 2,5, precisa estar legal. Então, o que é que eu preciso ter? Esses mercados, eles precisam estar sendo pagos ali, ó. O que é que eu preciso ter? Combinações de mercados primários. Eu preciso ter casa vence, fora vence, over 2,5, under 2,5, está pagando ambas sim, está pagando ambas não. Isso quando? Antes da minha entrada. Eu estou analisando a minha hora de operação, a minha hora. Eu estou analisando a minha hora. Olha lá, estou vendo tudo isso. E isso é uma hora equilibrada. Isso é uma hora equilibrada. Beleza? Professor, tem alguma combinação de resultados? De ambas sim, ambas não. Casa vence, fora vence. Over 2,5, under 2,5. Tem, mas isso aí é estratégia de equilíbrio. Isso aí é outro assunto. Pega tira uma foto desse slide aí e olha isso. A hora que paga casa, fora, over 2,5, under 2,5. Procura ver onde seria a sua entrada dentro, sei lá, professor, usa um padrão que eu vi no YouTube. Beleza, pega esse padrão do YouTube, analisa a tua hora, coloca ele com análise gráfica e o que eu estou te passando aqui com esse slide, e você vai ver que ele funciona.
Por que muita gente quebra a cara com o padrão? Porque ele leva somente em consideração o padrão. E o padrão não é a operação. O padrão faz parte da operação. E aí onde está o problema de muita gente. E aí onde está a frustração de muita gente. É achar que o padrão é a solução. E aí, poxa vida, estava 100%, na minha hora não pagou. Amigo, ela já vinha dizendo que não ia pagar. Ela já vinha dizendo a você, ó, não vou pagar. Você foi, o que quis? Aí você precisa ter esse feeling. Então pega essa combinação de resultados aqui. Beleza? Futuro, o que é que eu tenho para o futuro? O futuro é o padrão. O futuro é o power placar, é aquele placar que você utiliza, é aquela estratégia isolada que você utiliza, é aquela leitura de odds que você faz. Isso é o padrão, isso é o comportamento. Isso te dá previsibilidade. Mas nenhum padrão que te traz visão de futuro garante o teu presente. E é para isso que serve a análise de passado e de presente. Quem está conseguindo entender meu raciocínio? Então você vai pagar passado, presente, faz a leitura do passado, do presente e associa para a tua previsibilidade. Então você sabe exatamente pela previsibilidade aonde vai ser a sua entrada. Você tem uma estratégia, você tem um padrão, né? Vai te dizer onde é a tua previsibilidade. Então você, poxa, ali vai ser a minha entrada. O que é que eu preciso saber agora? Eu preciso estar de olho agora no gráfico e eu preciso estar de olho agora na minha hora de operação. Entendeu como é que é construída a análise? A análise é construída com passado, presente e futuro. Show de bola. Então, se já abriu teus olhos somente com isso, se prepara que tem muita coisa boa para entregar para vocês ainda. É que a hora é pouca. Então, como é que se constrói uma análise perfeita? Passado, presente e futuro. Se você fizer isso, você está pegando um método que tem 90% de acerto. Gente, Luiz, você prova isso? Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 4 anos falando a mesma coisa. Será que eu preciso provar alguma coisa para alguém ainda? Gente, eu montei um grupo de operação que eu operava ao vivo com o povo e botava o povo para falar no final. Era operar over 3,5 com 2 entradas. Será que eu preciso provar alguma coisa ainda para alguém? São 90% de assertividade. Você não precisa mudar, você não precisa se preocupar, você não precisa mexer na gestão, você não precisa fazer nada disso, é somente continuar o que você está fazendo. Por quê, Luiz? Porque é 90% de acerto. É o mesmo que você pegar 100 bolas, sendo 10 bolas vermelhas e 90 bolas verdes, você colocar dentro de um saco e ficar puxando. Você pode até puxar as 10 bolas vermelhas de uma vez só. 10 bolas vermelhas seguidas, é muito azar, mas pode ser que aconteça. Você puxar 10 bolas vermelhas, mas depois das 10 bolas vermelhas vai ter 90 bolas verdes. Consistência. Eu não gosto de dizer persistência, não, porque às vezes o camarada está persistindo de uma forma errada, né? Mas você precisa ter consistência. Fazer o que é certo e fazer de forma suficiente. Fazer o suficiente das coisas certas. Mas eu conheço alguém que desistiu desse mercado. Você conhece alguém que desistiu de fazer uma dieta? E desistiu por quê? Porque a dieta não funciona? Desistiu porque ele queria desistir, mas funciona. Entende isso? Eu conheço muita gente também que começou antes do que eu e está até hoje. Eu conheço gente que pegou o meu tempo na Lance Milionário e está comigo até hoje. Eu conheço gente que batia meta no tempo da Lance Milionário e está comigo batendo meta até hoje. Entende? E aí vamos começar. O que é que você precisa? E aí eu começo falando sobre isso aqui.
Tem gente que me pergunta, professor, qual é o valor que eu preciso para começar? E aí eu pergunto a você mesmo, eu preciso que você se pergunte, na verdade. Qual o valor que você pode iniciar hoje que não afeta nem a sua vida financeira, nem seu emocional? Quando você já sabe como fazer, qual o valor que você precisa iniciar? É um valor que você poderia pagar por uma diversão. Você poderia pagar num fast food da vida. Esse é o valor que você tem que começar. Então, é o valor que você pagaria para se divertir, para ser feliz. Entende? Qual que é o valor que você pagaria? Para ser feliz não, pode ser muito caro, né? Mas o valor que você pagaria agora para se divertir, que não afete a tua vida financeira, nem o teu emocional. Esse é o valor que você tem disponível para a banca. Então, o valor que eu vou colocar lá na banca? Não, você precisa fazer uma outra pergunta. Quanto que eu domino de 0 a 10 de tudo que foi ensinado? Quanto que eu domino de 0 a 10 de tudo que foi ensinado? Professor, eu domino 0. E é essa congruência que eu quero que você tenha, você seja humilde, verdadeiro consigo mesmo. Eu não entendo. Então, se eu não entendo, vou procurar fazer o quê? Aprender. E se eu estou no período de aprendizado, quanto que eu vou colocar na banca? 0. É 0, amigo. Mas, professor, é 0, amigo. Como que você vai colocar dinheiro no negócio que está aprendendo ainda? Vamos aprender juntos, vamos construir. Vamos construir, ninguém constrói do telhado, constrói da base. Vamos construir. Não, mas é porque meu amigo, é porque eu vi seu aluno, é que o senhor postou um cara que faz R$400 por dia, R$600 por dia, era meu sonho. Calma, esse cara está comigo faz 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você começou agora, não se compara a ninguém, é injusto. Se comparar a alguém é injusto, é como alguém está construindo uma casa, você passa na frente e tem outra casa construída do lado e alguém lhe pergunta, qual é a casa mais bonita? É injusto. Pegar uma casa pronta para uma casa que está em construção. Então, se coloca na condição de estar em construção e diga assim, muito, eu vou aprender. Se tem alguém que quer me ensinar, e esse cara é esse gordo feio, eu vou aprender com esse gordinho aí. E se esse cara consegue trazer resultado para a vida de tanta gente, vai ser para mim também. Esse é o pensamento. É isso que você deve fazer. Essa é a decisão. Entende isso? Então é 0, o valor é 0. Vamos construir conhecimento juntos e depois do conhecimento construído, da base formada, agora a gente vai construir resultados. Quem está entendendo isso? Você não precisa ter uma vida, já perdi não sei quanto para aprender. Eu fico pé da vida quando eu escuto alguém, professor, antes de estar com o senhor, já perdi não sei quanto. Poxa vida, não chegou ninguém para alertar esse cara e dizer assim, irmão, você não precisa gastar dinheiro para aprender. Isso é o preço da ignorância. Tem gente que acha que a educação é cara. Experimenta pagar o preço da ignorância. Experimenta pagar o preço da ignorância. Gente, eu queria, antes de apresentar algo para vocês, eu queria conversar com alguém. Eu queria conversar aqui com alguém. Vocês querem que eu apresente logo para você? Diga logo, homem. Diga logo. Eita, meu Deus. Top, irmão. Show de bola. Show de bola, irmão. Parabéns. Show de bola. Então vamos lá. Se vocês querem agora, vai agora. E no fim a gente tira dúvidas, beleza? Então, levanta a mão e eu libero para vocês falar. Vocês já sabem como agir aqui. Eita, desculpa aí. A câmera agora foi para... Tá todo mundo vendo normal aí? Show. Então vamos lá. Gente, eu acredito que todos vocês já conhecem o Super Odds 3.0, né?
Acredito que todos vocês conhecem. A gente tinha um outro grupo, que era um grupo de operação. O Superodds é uma mesa de operação minha, alunos que passaram por mim, que operam um grupo de Superodds, beleza? Isso aí todo mundo já sabe. Muita gente já sabe, eu acredito que vocês já sabem, né? De algumas situações, o que foi que eu resolvi? Unir todos os meus grupos de operação no Superodds. Todos os meus grupos de operação estão dentro do Superodds. Ah, professor, eu já sei que agora o Superodds está lá em cima. Deixa para tirar suas conclusões depois, beleza? Então, se você não conhecia o Superodds, eu quero te apresentar, você que conhece, eu quero relembrar a você como que funciona o Superodds. O Superodds 3.0, com sinalizador, existe um grupo de Superodds e existe o sinalizador. Esse sinalizador é um bot que ele faz a leitura do mercado, pega as estratégias de over 3,5 e dispara 24 horas. Basta ter as estratégias. Ele lê essas estratégias dentro do site de análise e vai disparando 24 horas por dia. E tem um grupo de operação que, num horário específico, a mesa de operação entra em ação. Coloca lá atentos e entra em operação. Esse é o Superodds 3.0. Sinalizador, grupo de operação, aulas gravadas, tá? E acesso à área de membros. A gente fez uma modificação agora. Por quê? Porque o Superodds ele é um produto de assinatura mensal. Você paga todo mês para permanecer assistindo às aulas e está dentro dos grupos. Só que o que é que a gente fez? A minha ideia é ter um exército de pessoas independentes. Eu disse, cara, eu preciso garantir o acesso a essa pessoa ao educacional. Ao educacional. Se a minha ideia é ter essa pessoa de forma independente e para ela ter acesso a isso, eu estou, na minha cabeça, tá? Eu estou exercendo uma forma dela ficar escrava, tendo que estar pagando ali, não faz sentido. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso dar autonomia para essa pessoa. Então, o que é que a gente fez? A partir de agora, as aulas do Superodds será com acesso vitalício. Nunca mais você vai perder essas aulas. O acesso às aulas nunca mais você vai perder. Beleza? E aí você pagava 297 e pagava 97 mensal. Tá? Só que o que era bom ficou ainda melhor. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. O que era bom ficou ainda melhor. De 297, você só vai pagar R$ 197,97 para ter acesso vital. Você está comprando um curso de Superodds, onde você vai ter acesso vitalício, inclusive com as atualizações de aulas. Beleza? A nova gestão, os novos mercados, inclusive com a atualização de aulas. E o mensal, em vez de você pagar R$ 97,00, ele vai ficar por R$ 47,97. Gente, eu estou falando que o Superodds agora, em todos os grupos de operação, ele vai estar custando para você permanecer nos grupos, porque o educacional é vitalício. Para você permanecer nos grupos, vai ficar R$ 47,97. Eu estou dizendo a você que está saindo por menos de R$ 2,00 por dia. O que é que você faz com R$ 2,00? Me diga aí. Me diga o que é que você faz com R$ 2,00 por dia. Então, de 297, 197 e R$ 47,97 mensais, beleza? Para você que é ex-aluno do Superodds, eu tenho essa oferta para você. Para você que é ex-aluno do Superodds, você vai pagar o valor da sua última mensalidade, que foi R$ 97,97, ok? A primeira, R$ 97,97. E a partir de então, todas as outras por R$ 47,97. Se você já foi aluno do Superodds, você vai voltar pagando o valor que você pagava de uma mensalidade, ok? E a partir daí, você agora só vai pagar R$ 47,97. Você tem noção o que é isso?
Sabe o que é que você vai fazer? Vai apontar a câmera do seu telefone. Gente, o que era bom não ficou melhor, não. O que era bom ficou perfeito. Eu estou falando, deixa eu trazer aqui eu acho que eu passei muito rápido por isso aqui. Eu estou dizendo que você vai ter tudo isso aqui, beleza? Sinalizador, grupo de operação, aulas gravadas, acesso à área de membros, tudo isso vitalício, tá? Acesso às aulas gravadas e à área de membros vitalício. Eu estou dizendo que você vai ter ainda o meu sinalizador. Lembra daquele sinalizador operacional? Eu vou trazer esse sinalizador operacional para você. Eu vou entregar esse sinalizador operacional para você. Eu vou passar para você essa nova gestão. E a gente vai poder interagir em operação. Escuta isso. A gente vai poder... Lembra que a gente tinha um grupo lá de operação? A gente vai poder interagir em operação entre... Isso aí, irmão. As aulas e a área de membro vitalício. Literalmente vitalício. Beleza? Nada a ver com a mensalidade. Mensalidade é permanência nos grupos. Grupos com S's. Não é nem com S, é com S's. Sinalizador do gênio. O que é sinalizador meu? É aquele sinalizador operacional. É o que eu uso de previsibilidade. Está lá as estratégias lá e eu estou aqui, buscando lateralidade, profundidade, eu estou olhando para ele. Beleza? Vocês vão aprender a usar eles. Tá? E aí você tem a nova gestão com os novos mercados. A gente mudou a entrada dos 5 gols, não tem nada a ver mais com aquela entrada de odd de 7, de 10, é odd de 19, 21, entende? E vocês vão entender a lógica disso. E você ainda vai operar não só com a mesa, vai ter dia que eu quero entrar em operação com você. E eu quero fazer isso toda semana. A gente ter esse momento juntos ali de operação. Entende? Por quê? Porque aí você vê como de fato a gente constrói uma análise. E você vê se vale a pena se dedicar a estudar a esse mercado. Beleza? Tudo isso, se você não é aluno, não foi aluno, 200, em vez de 297, R$ 197,97, com mensalidade de R$ 47,97. E se você já foi aluno, apenas R$ 97,97. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, chama o Rafael. Rafael está aqui online, chama o Rafael, aponta a câmera, chama o Rafael. É a mesma pessoa que te enviou o link para você entrar no Telegram, beleza? Você já inclusive conversou com ele, eu quero, sou ex-aluno do Superoides. Ele vai ver realmente se você foi ex-aluno do Superoides. Se você já começar errado, imagina qual será o teu futuro. Pois é, se você começa errado, imagina teu futuro. Se você foi ex-aluno, diga, eu fui ex-aluno, e aí a gente vai conceder o cupom de desconto para você pagar só R$ 97,97. E nas próximas você só paga R$ 47. Luiz, eu vou ter direito a todos os grupos? Todos os grupos. Luiz, eu vou ter direito ao acesso vitalício às aulas e área de membro? Tem direito ao acesso vitalício. Beleza? Deixa eu chamar aqui uma pessoa para a gente poder... Todo mundo leu o QR Code? Quer que eu coloque o QR Code de novo na tela? Colocar o telefone. Coloca o telefone do Rafael. Coloco agora mesmo o telefone do Rafael. Só não sei decorado, mas eu vou olhar aqui agora e coloco. O telefone do Rafael. Vamos lá. DDD do Rafael é 83 9 8 9 9 98 02 1166. Pronto, gente. Esse aqui é o telefone do Rafael. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Esse é o telefone do Rafael. Show? Fala com ele, diz, ó, fui aluno ou não, né? Ou não.
Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mãozinha aí. Vamos botar meu xará aqui? Tem condição de falar, Luiz? Só apertar no microfone aí, Luiz. Tem condição de falar? Luiz Nascimento, tem condição de falar aí? Só apertar no microfone. Fala, meu xará. Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo na paz? De onde você fala? Diga aí. Eu falo do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Nesse momento eu estou no trabalho. Estou no trabalho. Acabei de gravar a sua aula para mim analisar ela de novo. Oh, que maravilha, cara. Que coisa boa. Show O de senhor me bola. presenteou, sou até ex-aluno do senhor, o senhor me presenteou com um curso da primeira vez, mas eu não consegui operar. Eu não consegui ter resultado. Aí eu vi a oportunidade de novo, entrei de novo. E agora eu vou me dedicar ao que eu não fiz no passado, eu vou fazer o que agora. Top, meu irmão. Show de bola. Parabéns pela tua decisão. Parabéns pela tua seriedade de reconhecer que precisa fazer, começar da forma certa. E é isso aí, cara. É impor ritmo, seriedade, de modos que não seja chato, porque aquilo que é sério não precisa ser chato, né? E vai nessa tua força, eu sei que vai dar muito certo, cara. Não, já deu certo, já, professor. Já deu certo, Show de já. Eu bola. acompanho Já o tá senhor com a desde a gente no nossa. Super Ódio, não? Já. Show de bola, então. Tamo junto. Quem mais? Elimar, você é de onde, Elimar? Professor, Elimar. desculpa ter saído, tá? Que me chamaram aqui. Realmente eu estou no trabalho, Nada, meu tá? irmão. Tranquilão. Desculpa aí. Já estamos juntos. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Valeu, meu amigo. Um abração. O Elimar, eu acho que não está podendo falar. Tem alguém que tem mais alguma dúvida, gente? Cara, eu queria ouvir um camarada aqui. Eu queria ouvir o Mauro. O Mauro é um cara que está comigo aqui há algum tempo. Mauro, dá um alô aí para a galera. Diga qual é a tua experiência. Pode falar a verdade. Qual que tem sido a tua experiência nesse tempo aí comigo? Fala com o pessoal aí. O que é que você faz hoje? Quanto tu és? Quanto tempo no mercado? E sobre a sua experiência aí de você estar comigo aí durante esse tempo. Eu só não sei se o áudio vai ficar muito bom, Luiz, que a internet aqui tá oscilando um pouco. Mas eu vou tentar. Eu acho que você está do lado do satélite de Elon Musk. Rapaz, a minha trajetória aí com o futebol virtual vem já se arrastando aí há 4 anos, mas para ser mais preciso, né, a chave veio virar mesmo, cada um, né, cada um tem um momento que a chave vira. Teve gente que a chave virou e começou a ter consistência com menos tempo do que isso, teve gente que ainda vem se arrastando por aí, ainda não conseguiu, mas ao decorrer desses 4 anos que eu consegui ter consistência mesmo, tá mais ou menos fazendo um ano agora, esse mês de junho. Inclusive foi depois da mentoria do Gênio, que eu participei presencialmente. Coincidência, participei presencialmente ano passado, teve esse ano novamente, fui novamente para aprimorar os conhecimentos, mas é assim, não adianta também, se tiver alguém que está chegando agora, dizer, não, vou logo querer fazer a mentoria do Gênio. Pode até ser que seja ruim eu falar isso, né? Mas eu tenho certeza que você também tem esse discernimento de falar para a pessoa que está chegando agora, não adianta ele chegar e já querer dirigir uma Lamborghini, né? Vamos supor assim. Não adianta o cara nunca pegou na bicicleta, querer dirigir uma Lamborghini, ele vai se acabar na primeira curva, né? Então é começar degrau por degrau, pegando o básico e avançando. Show, meu amigo. Cara, obrigado, parabéns aí pelo resultado que você vem construindo. E é isso aí, é um dia de cada vez, né? Só não chama mais seu filho lá que não vai dar certo não, operar com ele não. Valeu. Valeu, irmão.
Tem mais alguém aí, gente, que quer falar alguma coisa? Meu microfone estava mudo aqui. Tem mais alguém aí que quer falar alguma coisa? Mauro, Deus te abençoe. Você continue construindo resultados positivos no mercado. Pessoal que passou por aqui. Tá aí o telefone do Rafael. Você que não leu o QR Code, pega o telefone do Rafael. Se você fez parte do Super Odds e por algum motivo não continuou, chega lá no Rafael e diz assim, ó, já fiz parte do Super Odds, quero o meu cupom de desconto. Você vai pagar somente o valor de uma mensalidade e vai pagar a partir de agora R$ 47,97. Super Odds agora é R$ 47,97. Beleza? Gente, então acione o Rafael aí. Vamos construir um resultado positivo dentro do Super Odds. A gente está unindo todas as forças, para quem está iniciando, a gente está unindo todas as forças dentro do Super Odds. Eu quero te ver no Super Odds e só depois disso que a gente vai te levar. O Márcio está querendo falar aqui, Márcio? Pode falar aí, Márcio. Márcio Ferreira. Eu acho que não foi, não. Gente, beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Vamos com tudo. Tô te esperando lá no Super Odds, hein? Então não perde tempo. Vamos construir resultado.